Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para riba para mais um vídeo, parte introdutória da terceira carta do apóstolo João. Amém? Bora para cima. Antes de iniciarmos, eu quero fazer um convite para você, para você que deseja crescer, deseja se desenvolver na presença de Deus. Estamos no momento com 3 turmas, tá? A primeira turma nas segundas-feiras das 19 às 21, fechou? A segunda turma aos sábados das 15 às 17 e temos também uma outra turma à distância para você que não consegue chegar no ambiente da aula. Irmão Cleberson, o que tem nesse curso? Louvor, frase, um capítulo todo da Bíblia Sagrada, versículo por versículo, depois um tema, fechou? Então aqui, exposição, versículo por versículo, logo após um tema e depois uma prova para saber o que o aluno reteu. Fechou? Então você que queira se desenvolver aí conosco, me comunique e bora para riba, tacar fogo na seara dos filistas. Se eu esqueci alguma coisa, eu lembro nos próximos vídeos. Amém? Vamos lá, vamos começar a parte introdutória aí, lógico, a segunda sessão. Vou dar uma pincelada bem rápida do que nós falamos no primeiro vídeo para não perder o nexo, tá? Terceira carta de João, data, 3 datas possíveis, de 80 a 90 depois de Cristo, de 85 a 95 depois de Cristo, de 90 a 95 depois de Cristo. Outro ponto. Não há em 3 João nenhum indício do conflito cristológico que se avulta em 1 e 2 João, sendo provável que 3 João tenha sido escrita antes daquelas cartas, talvez nos anos 80 do século I, antes de o conflito cristológico tornar-se intenso. Outro ponto. E é também plausível que 3 João tenha sido escrita depois de 1 e 2 João, talvez no final dos anos 90. Outro ponto. O apóstolo João escreveu essa carta na mesma época que redigiu 1 e 2 João. Então você observa aqui que existem vertentes para dizer que João escreveu antes de 1 e 2, lógico, a terceira, tá? Então existem aqui vertentes que diz que a terceira carta de João pode ter sido escrita antes. Existem vertentes que dizem que pode ter sido escrita depois. E existem vertentes que diz que pode ter sido escrita durante, tá? Então, antes, depois e durante. Fechou? Bora lá. Outro ponto. As 3 cartas do apóstolo se destinam às igrejas na Ásia. Outro ponto. João escreveu esta carta em Éfeso. Fechou? Bora lá. Tema da carta: procedendo com fidelidade. Outro ponto. Enquanto 1 e 2 João celebram verdades que unem todos os cristãos, 3 João lamenta a rivalidade mesquinha que coloca os cristãos uns contra os outros. Ou seja, o assunto da carta aqui é briga de liderança, discussão de liderança, diferente de 1 e 2, que o assunto é cristológico, docetismo, monofisismo, enfim. Outro ponto. Diótrefes chegou a expulsar da igreja aqueles que não acatavam suas ordens, tá? Então Diótrefes era também um líder aí de uma das igrejas. Outro ponto. Recusar ou negar hospitalidade àqueles que levam fielmente o nome é uma falha em andar na verdade, tá bom? Então, recusar ou negar hospitalidade, generosidade, aqueles que de fato levam fielmente o nome de Jesus, a palavra de Jesus,
vivem de acordo. Negar isso é uma falha em andar na verdade. Então, contribua mais com obras verdadeiras do Evangelho. Outro ponto. É provável que Demétrio, recomendado a Gaio nessa carta, fosse ele mesmo um missionário itinerante que precisava de hospedagem temporária. Outro ponto. O portador da carta não se sabe ao certo quem é, mas a mensagem chegou. Tá bom? Então guarde isso. O portador não se sabe muito bem quem é, porém a carta, a mensagem chegou. Isso aqui é um aprendizado para a gente. Se preocupar menos com o nosso nome em cartaz e se preocupar mais com a mensagem que Deus colocou em nosso coração. Se preocupar menos com o nosso nome em evidência e se preocupar mais com o nome de Jesus glorificado. Tá? Outro ponto. O público original da carta, dessa terceira carta, é Gaio. Fechou? Anota aí que isso aí pode cair na prova. Outro ponto. João escreveu essa carta para elogiar um crente chamado Gaio por causa da hospitalidade que ele demonstrava com mestres itinerantes do Evangelho. Então ele escreve a carta para elogiar um crente chamado Gaio, que é o destinatário da carta. Tá? Outro ponto. Os irmãos que haviam desfrutado da hospitalidade generosa de Gaio, embora fossem estranhos a ele, deram testemunho tanto do fato de que ele estava andando na verdade, como do fato de que ele mostrava amor ao suprir a necessidade deles. Então Gaio era o tipo de crente que supria a necessidade dos missionários itinerantes. Se precisava de roupa, dava roupa. Se precisava de dinheiro, dava o dinheiro. Se precisava de calçado, dava calçado. Comida, dava comida. Banho, dava banho. Enfim, esse era Gaio. Outro ponto. Os cristãos que são fiéis em demonstrar bondade aos outros devem ser elogiados. E foi aqui que a gente parou no vídeo passado. Tá bom? Bora continuar agora. Praticar a hospitalidade, especialmente para os ministros do Evangelho, é um grande privilégio e uma responsabilidade do cristão. Então, cristão que não pratica hospitalidade e cristão que não pratica a generosidade não pode nem ser chamado de cristão. Fechou? Porque se Gaio, a igreja primitiva, pensasse como muitos crentes hoje, que não praticam a generosidade nem a hospitalidade, nem crente você seria. Tá bom? Que tem crente que além de não ser generoso, não é hospitaleiro também. Então, ou seja, se a igreja primitiva pensasse como muitos crentes, hoje em dia, crentes que não são generosos e não são hospitaleiros, o Evangelho não tinha chegado até você. Para pensar nisso. Continuando, outro ponto. Os líderes cristãos devem estimar-se e apoiar-se mutuamente, e não temer e maltratar uns aos outros. Vou ler de novo. Os líderes cristãos devem estimar-se e apoiar-se mutuamente, e não temer e maltratar uns aos outros. Que em nome de Jesus, eu creio que isso aqui pode acontecer. Os líderes dessas grandes igrejas, ao invés de viverem se atacando, lógico, conflitos teológicos sempre tem que ter, mas briga por poder, atitudes mesquinhas, isso não tem que ter no nosso meio.
Então, que isso aqui seja uma realidade. Que os líderes das igrejas, grandes ou pequenas, aprendam a colocar mais as diferenças teológicas de lado e aprender a elogiar o trabalho uns dos outros. Amém? Continuando. Outro ponto. Presbíteros ou anciãos. Eles aparecem com este título pela primeira vez em Atos, capítulo 11, versículo 30. Vamos ler? Pega a sua Bíblia aí. Atos, capítulo 11, versículo 30. Eu já deixei até aberto aqui, porém a gente vai ler mais alguns textos aqui nessa parte introdutória. Atos capítulo 11, versículo 30. Estamos falando da palavra ancião ou presbítero, onde elas aparecem pela primeira vez aqui na Bíblia. Aparece em Atos capítulo 11, versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, tá? Então, onde aparece pela primeira vez a palavra presbíteros ou anciãos, dependendo da sua tradução. Aparece aqui em Atos capítulo 11, versículo 30, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar do tema da terceira carta de João aqui, em outras páginas da Bíblia. A terceira carta de João, como nós estamos vendo, é uma carta que enfatiza a generosidade e é uma carta que enfatiza a hospitalidade, tá? Então, vamos ver aonde esse tema, generosidade e hospitalidade, está na Bíblia. Vamos lá. Tema da terceira carta de João na Bíblia. Bora caminhar um pouquinho na Bíblia? Pega aí a sua. Se possível, me acompanha. A viúva gentia em Sarepta, que alimentou o profeta Elias, correndo o risco de, conforme esperava, passarem fome, ela e o filho. Esse episódio está lá em 1º livro dos Reis, tá? 1º livro dos Reis, capítulo 17, do 8 ao 16. Vamos lá. 1º livro dos Reis, do 8 ao 16. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora, depois farás para ti e para teu filho. 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. 16. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então você vê aqui uma viúva gentia exercendo a generosidade. E bota generosidade nisso porque, primeiro, ela não tinha sobrando, tá? Muito pelo contrário, estava faltando. Mas ela resolveu ser generosa
obedecer a palavra de Deus e abençoar o homem de Deus. E aconteceu isso aqui com ela, ó. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então vamos lá. Se a partir de hoje você exercer a generosidade, obedecer a palavra de Deus, abençoar homens de Deus, eu profetizo na sua vida esse versículo aqui, ó. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. A prosperidade te alcançará e permanecerá na sua vida e na sua casa. Amém? Vamos continuar aqui. Outro texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 10. Estamos vendo, então, o tema da terceira carta de João no decorrer da Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 10. A mulher de Sunem que convenceu seu marido a reformar a casa para acomodar as visitas do profeta Eliseu. Olha só isso aqui, hein? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 8 ao 10. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ou seja, ela resolve reformar a casa para acomodar o profeta Eliseu. Olha a hospitalidade e a generosidade dessa mulher, a mulher de Sunem. Vamos continuar. Obadias arriscou sua vida e comprovou a veracidade de seu nome, servo de Jeová, porque Obadias significa servo de Jeová ou adorador de Jeová. Por quê? Ao esconder 100 profetas numa caverna e levar-lhes pão e água. Então olha o risco que Obadias estava correndo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 12 e 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 12 e 13. Olha só. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. 13. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Observe aqui o que Obadias ele faz. Ele esconde 100 homens, profetas do Senhor, e alimenta eles com pão e água. Generosidade, hospitalidade. Outro. Quando Jesus enviou os 12 e os 70, prometeu que, quando viajassem para propagar as boas novas do reino, teriam suas necessidades supridas por pessoas de paz. Lucas capítulo 9, versículo do 3 ao 5 e depois capítulo 10 do 4 ao 9. Bora lá? Tô lendo rápido, tá? Tô indo rápido pra gente já passar da parte introdutória. É o segundo vídeo aí de parte introdutória.
Lucas capítulo 9, do 3 ao 5. Bora lá. Lucas 9, do 3 ao 5. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. 4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Capítulo 10, do 4 ao 9. Capítulo 10, do 4 ao 9 do mesmo livro. Capítulo 10, versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. 6. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. 8. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Observe que até os discípulos de Jesus desfrutaram aí da hospitalidade e da generosidade de algumas pessoas que queriam receber o evangelho. Vamos para outro? Ao receberem os mensageiros de Jesus, essas pessoas estavam recebendo o próprio Jesus e assim compartilhariam a recompensa dos mensageiros. Vamos ver onde está escrito isso? Mateus capítulo 10, 40 ao 42. Mateus capítulo 10, do 40 ao 42. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, qualquer ajuda que você dá para um servo de Deus, na qualidade que aquele servo de Deus ele é chamado, segundo a sua autoridade, a recompensa que ele vai receber, parte dela também vai para você. E é um ponto até interessante, não é que quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você se torna profeta. Não é isso não, que o texto está dizendo, como alguns interpretam. Quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você vai receber um pouco do galardão daquele profeta, da recompensa daquele profeta. Ou seja, tudo que ele produziu no reino, parte daquilo também vai para você. Por quê? Porque você o ajudou nessa caminhada. Vamos continuar. Em Filipos, o primeiro impulso de Lídia ao abraçar a fé foi abrir sua casa para receber a equipe missionária de Paulo e Silas. Atos, capítulo 16, versículo 15. Atos, capítulo 16, versículo 15. Bora lá. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ou seja, a mulher recebeu e ela queria à força ali ser hospitaleira e ser generosa. É o que está no texto. E nos constrangeu aí. Entre na minha casa. Entre na minha casa, que eu estou muito feliz em receber vocês.
tome um pouquinho de café, come um pouquinho de cuscuz, bora comer um arroz, um feijão, entre na minha casa. Aí os discípulos de Jesus disseram assim: não, minha irmã, não precisa, a gente já está indo embora. Ela, opa! Não recuse, por favor, não recuse. A mulher tinha um coração tão hospitaleiro e tão generoso que forçou os discípulos de Jesus a desfrutarem da hospitalidade dela e da generosidade dela. Tá bom? Bora continuar. Quando Paulo escreveu sua carta aos cristãos de Roma, esperava ser ajudado em sua viagem até a Espanha, com o apoio financeiro deles, depois de uma estada espiritualmente revigorante entre eles. Romanos capítulo 15, versículo 24. Romanos capítulo 15, versículo 24. Tema da terceira carta do apóstolo João na Bíblia. Romanos capítulo 15, versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Ou seja, ele estava esperando ir para a Espanha e ia passar lá em Roma, e ele esperava ser ajudado pelos irmãos. Hebreus exorta seus ouvintes a não negligenciarem a hospitalidade, recordando-lhes que Abraão, ao receber hóspedes desconhecidos, estava acolhendo anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Vamos ver o que tem lá. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Glória ao nome de Jesus. Hebreus 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E Hebreus está fazendo alusão a Gênesis capítulo 18, do 1 ao 15. Fechou? Continuando. No julgamento final, o Filho do Homem elogiará e recompensará aqueles que alimentaram, receberam, vestiram e cuidaram dos menores dos irmãos de Jesus. Mateus capítulo 25. Oh, glória! Mateus capítulo 25. Matitiro. Capítulo 25, do 34 ao 40. Olha o que está escrito. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. 37. Então justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, todas as vezes que a gente de fato ajuda alguém que está precisando de remédio, ajuda alguém que está precisando de roupa, ajuda alguém que está precisando de alimento, visita alguém na cadeia, enfim, todas as vezes que a gente oferece alguma ajuda a alguém de fato necessitado, é Jesus ali.
Senhor, quando foi que eu te ajudei, te visitei? Quando foi isso? Ele mesmo responde: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim, vocês fizeram. Amém? Então, isso aqui são alguns textos da terceira carta do apóstolo João na Bíblia. Vimos aí as mesmas características de generosidade, hospitalidade. Somzinho abençoado. Vamos para cima, tá bom? Então, a partir do próximo vídeo, a gente já entra aí nos versículos da terceira carta do apóstolo João. Fechou? O nome lá no versículo 7 é quem? A partir do próximo vídeo, a gente já começa a entrar nos versículos. Bora para cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, sorriso de crente. E Deus abençoe.